Estamos de volta com Ponto de Vista. Oferecimento: José Bezerra de Moura, um colaborador permanente do Esporte Prudentino. Dando início à nossa entrevista, é bom que a gente corrija o site antes, né? O site é tvcidadepp.com. Você pode acessá-lo e clique no programa Ponto de Vista para assistir essa entrevista simultaneamente nos horários de 20 horas, 12 horas e 4 horas da manhã. Bom, estamos aqui então com o deputado Mauro Bragato. Deputado, muito obrigado pela sua disponibilidade, sua disposição em estar aqui conosco. São 8 mandatos, 33 anos de vida pública, 8 mandatos como deputado estadual. E uma votação em mais de 100 mil votos, são 123 mil votos. É difícil falar de desenvolvimento de Presidente Prudente da região sem mencioná-lo. Por isso eu agradeço muito a tua presença. Obrigado. Eu agradeço também a possibilidade. Deputado, vamos falar um pouco dessa história, né? Eu não cheguei aqui nesse tempo, eu sou um pouco depois desse período, mas do que eu me lembro ouvir do senhor, a gente sempre teve a ideia seguinte: era um estudante da Unesp, que na época ainda não era Unesp, né? Ciências Sociais, é isso? Ciências Sociais. E que começou uma luta aí pelas causas que eram comuns na época. Conta um pouco dessa passagem, dessa vida estudantil para a vida política. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade e dizer que eu estou na vida pública de fato há muito tempo. Entrei na Assembleia Legislativa em 1979, no final do período do regime militar, né? E a gente começou a vida pública na universidade, mas quando eu já fui eleito, eu já estava, fora da faculdade aqui de Presidente Prudente. Eu estava cursando pós-graduação em Sociologia na Unicamp e comecei a vida pública justamente a partir da luta na universidade e também na vida cultural. Nós tínhamos aqui um cineclube que fazia a apresentação no antigo Cine Fênix, aqui em Presidente Prudente, no Cinerama, e todos os sábados a faculdade, o cineclube da faculdade apresentava, na segunda sessão, apresentava bons filmes e realizava bons debates. Então, a partir daí começou, não só eu, mas mais gente ligada ao grupo cultural a participar e cada um foi para o seu caminho, mas todos envolvidos na causa pública. A impressão que dá é que dessa geração, dificilmente nós temos alguém que não mudou ou que não tem o desejo de transformação da sociedade. Quando você participa desses eventos, realmente eles são marcantes na vida da pessoa. O primeiro mandato foi como deputado estadual já? O primeiro mandato meu foi como deputado estadual. Foi um período bastante difícil, né? Porque, na verdade, nós vivíamos uma situação do regime de exceção. 2 anos antes de eu assumir, tivemos o pacote de abril, governo Geisel, né? Nós tivemos muitas cassações de mandatos de deputados em Brasília, mesmo em São Paulo, por parte do regime, né? Eu assumi em 79 um clima bem diferente, já de liberdades, mas um clima de muita tensão política, né? E esse mandato de 79 a 82 foi no período aqui em São Paulo com o Maluf, governador, que não era eleito, era indicado, mas era um período de grande ebulição, onde aconteceu a anistia política para todos os presos políticos, né? Mas ao mesmo tempo nós tínhamos aí muitos atentados à bomba, né? Nós tivemos em São Paulo, Rio, as grandes centros, os atentados às bombas no Rio Centro, correto? A óbvia no Rio. As bancas de jornais. As bancas de jornais. Então era um período de grande instabilidade. A coisa foi tomando um rumo positivo. Já em 82 assume Franco Montoro, né? Numa crise econômica muito grande, mas já começa um outro momento, não só para o estado de São Paulo, para o Brasil, mas o estado de São Paulo, e especialmente para a região.
né? Porque o período do Maluf se fez pouco em matéria de investimentos, né? Mas do Montoro já a coisa começa a mudar bastante, né? O que é interessante é que esse período da tua vida, ela é a nossa história recente. Verdade. Né? A história política é praticamente o nascimento da política, ou o renascimento da vida política, entendido como vida pública, participativa. Você acaba passando por todas essas fases, né? Se você fosse traçar diferenças entre esse teu primeiro mandato e o que está sendo esse último mandato, quais são as características que você diferenciaria como mais marcantes? Bom, na verdade, o primeiro mandato foi um período diferente, porque foi praticamente a Assembleia Legislativa havia começado a funcionar, porque ela ficou um período fechada, né? Então ela começou a funcionar e as condições de trabalho eram limitadas e começaram a população entrar na Assembleia, participar. A grande movimentação foi a greve do ABC, depois a greve operária de São Paulo, né? Então isso foi trazendo gente para o parlamento, no Congresso, menos e mais na Assembleia Paulista. E eu vivenciei isso, onde inclusive eu conheci e me aproximei muito do Fernando Henrique, onde eu conheci já nessa campanha de 79, mas eu me aproximei nos anos de 79 e 82. Franco Montoro já era uma pessoa próxima, né? Conheci o Lula, o Luiz Inácio, lá na Assembleia Legislativa. E a gente pode conhecer não só políticos brasileiros, mas aqui do exterior, né? Tipo Alfonsin, né? Tipo esses políticos uruguaios, chilenos. Eu conheci, por exemplo, nós recebemos na Assembleia já a esposa do Salvador Allende, né? Que eu fiz organizei lá o evento a pedido do Fernando Henrique Cardoso, né? Então, na verdade, foi um período que você trabalhava muito mais no trabalho político, porque não havia movimentação, condição de você fazer algum tipo de trabalho regional. Entendi. Não tinha ambiente, não tinha espaço para isso. Era muito limitado, né? Eu era MDB, né? Nós tínhamos aqui em Prudente um outro deputado, que é o Walter Leme Soares, né? Que é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, prezo muito, que na época ele sempre teve um comportamento muito decente, muito respeitoso para comigo. Até hoje nós temos uma excelente amizade. Mas o Walter fazia um espaço do governo aqui com muita dificuldade também. E eu, de oposição, digamos, posição ferrenha, né? Tinha essa dificuldade, até porque não tinha autonomia. O governador da época, o Maluf, nenhuma autonomia para fazer alguma coisa como existem os governadores. Então a diferença é essa. Hoje nós vivemos uma ampla liberdade, a democracia está ordenada, obviamente que tem muita coisa ainda para melhorar, mas então as coisas acontecem hoje, na época não aconteciam. Ok, no próximo bloco nós vamos prosseguir com essa discussão. Até lá. Voltamos em instantes com Ponto de Vista. Oferecimento: José Bezerra de Moura, um colaborador permanente do Esporte Prudentino.